Olá a todos, meu nome é Cauê Alberto, sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões das Provas de Revalidação Médica, o nosso conteúdo semanal onde a gente foca nas provas de revalidação médica, tais como as provas do INEP, da UFMT e as provas da USP. Vamos lá, hoje a gente tem aí um tema muito prevalente e relevante para essas provas, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Hoje, basicamente, a gente vai falar sobre infecção do trato urinário, sobre as vulvovaginites e também sobre as úlceras genitais. Vamos lá, tem uma série de questões aqui que eu coloquei para vocês, vou começar a comentar uma a uma. Essa questão número 1, pessoal, é uma questão relacionada à infecção do trato urinário. O que a gente tem que saber sobre o trato urinário? A gente tem que saber que as infecções do trato urinário ela pode ser dividida em infecção do trato urinário baixo e infecção do trato urinário alto. Pensando na prevalência, sem dúvida nenhuma, as infecções do trato urinário baixo são as mais prevalentes, tá legal? Nas provas também. Então, o que a gente tem? O sexo feminino ele tem uma maior suscetibilidade à infecção do trato urinário, devido a algumas condições anatômicas, né? Tais como a uretra mais curta e a sua maior proximidade com a vagina e com o ânus. O que mais? A gente também tem outras condições, outros fatores, né, que aumentam o risco da mulher ter infecções do trato urinário, tais como episódios prévios de infecções e o ato sexual. Temos algumas outras, tais como gestações, o número de gestações, geleias espermicidas, a higiene deficiente, tem um monte de fatores, tá? Mas eu gostaria que vocês não esquecessem os episódios prévios de cistite, que aí aumentam o risco de ela ter um novo episódio, e também o ato sexual. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer. Vamos lá. Quanto aos agentes etiológicos mais frequentes envolvidos aí nas infecções do trato urinário baixo na comunidade, tá legal? Então a gente vai esquecer um pouquinho das infecções hospitalares. Pensando na comunidade, a gente tem aí E. coli como a grande, né? Realmente é o que mais causa infecção do trato urinário baixo. Staphylococcus saprophytus como segundo, espécies Proteus, a Klebsiella e o Enterococcus fecalis, tá? Então não esqueçam esses 5. Primeiro, o que lá na frente 75, 80% das infecções que são causadas pelo E. coli. Segundo, Staphylococcus saprophytus. Terceiro, Proteus. Quarto, Klebsiella e o quinto, Enterococcus fecalis, tá legal? Tentem não esquecer isso é importante. Pensando aí no mais prevalente, sem dúvida nenhuma, E. coli com 70% a 80%, tá legal? Isso também é muito importante vocês lembrarem. Em relação aos sintomas, a infecção do trato urinário baixo, ou também denominada cistites, elas podem ter sintomas ou não, tá legal? Não necessariamente a mulher vai apresentar sintomas. Caso ela apresente sintomas, os mais comuns sintomas que as mulheres apresentam são disúria, urgência miccional, apolaciúria, a nictúria e a dor suprapúbica, tá legal? A febre normalmente não está presente nas cistites. E agora pensando nas infecções do trato urinário alto ou a pielonefrite. Basicamente ela ocorre com um quadro que é acompanhado de febre, normalmente uma febre acima de 38 graus Celsius, calafrios e dor lombar. Tá? Então essa é uma tríade que pode cair nas provas e normalmente cai quando o examinador ele quer cobrar algo sobre pielonefrite, tá legal? Então não esqueçam disso. A febre acima de 38 graus, a dor lombar e os calafrios, tá bom? Vamos lá, então a gente fez um apanhado geral aí sobre as infecções do trato urinário. Vamos para essa primeira questão então. A gente tem uma paciente com 23 anos de idade, branca, solteira, que procura a UBS com queixas de disúria, urgência urinária e aumento da frequência das micções há cerca de 2 dias. Essa paciente ela nega febre e corrimento vaginal. Informa que teve outros 3 episódios semelhantes nos últimos 6 meses, com regressão dos sintomas após tratamento com antimicrobianos. No exame físico não apresenta nenhuma alteração relevante. Vamos lá. Então aqui a gente tem um caso típico de infecção do trato urinário baixo, né? Ou seja, uma cistite. A paciente apresenta os sintomas compatíveis com a infecção do trato urinário. Ela não tem febre, não tem corrimento vaginal, ela não apresenta sinais físicos, né? À medida que o médico fez o exame físico, ela não apresenta lá nenhuma alteração relevante
ok? Então a gente consegue então descartar uma doença mais grave. Então a gente vai ficar aí com uma infecção do trato urinário baixo, ou seja, uma cistite. Aí ele pergunta, com vistas à prevenção de futuros episódios, assinale a alternativa que apresenta corretamente o procedimento associado ao surgimento dos sintomas e o tratamento indicado. Vamos lá, aqui alternativa A, uso de camisinha, aplicação de nistatina local. O uso de camisinha, na verdade, ele é um protetor, né? Então, ele não é um procedimento associado aí ao surgimento dos sintomas. Na verdade, ele protege a mulher contra infecções. A B, utilização de tampão vaginal, seguido aí de cefalexina por via endovenosa. Não, né? Pensando numa cistite, primeiro, a gente não vai fazer cefalexina por via endovenosa, uma cistite simples, não tem porquê. E a utilização de tampão vaginal também não, né? Não é um procedimento aí que é associado ao surgimento dos sintomas, tá? A C, uso de anovulatórios orais. Não é um procedimento associado ao surgimento de sintomas, ou seja, de infecção do trato urinário baixo, tá? A D, a prática de relação sexual vaginal. Sim, lembra que eu falei para vocês que um dos fatores que aumentava a suscetibilidade da mulher de ter infecções do trato urinário baixo era as infecções prévias, isso essa paciente também tem, e também o fato de ter relação sexual sem preservativo, sem camisinha, tá legal? Então, sem dúvida nenhuma, esse é uma prática que está associada aí ao surgimento de infecção do trato urinário. Depois ele fala sobre o tratamento. O tratamento pode ser feito com diversas medicações, né? Pensando no SUS, se a gente pensar que a paciente ela nem realizou a urina 1 nem a urocultura, simplesmente ela veio com um quadro típico de infecção do trato urinário, de repente ela tem uma queixa de alterações urinárias, a gente já pode tratar essa paciente, mesmo sem exames laboratoriais, tá legal? No SUS, basicamente a gente tem o trimetopim com sulfametazol, que é o Bactrim, a gente tem na UBS. Temos também a amoxicilina, que é utilizada em alguns casos. Em outros casos a gente usa a cefalexina. E também, que é muito utilizado, é a ciprofloxacino. Tá? Então, esses 4 antibióticos eles podem ser utilizados para infecções do trato urinário baixo. Alguns com mais, outros com menor eficácia. Tá legal? Então, a ciprofloxacino ainda, acredito que no Brasil ela seja a mais utilizada, pensando em infecção do trato urinário baixo, mas o Bactrim também ele pega bastante bactéria, dependendo do local, pensando aí que a grande maioria dessas infecções são causadas por E. coli, a gente usando aí o Bactrim, que é o trimetopim com sulfamethoxazol ou a ciprofloxacino, na grande maioria dos casos a gente consegue tratar, tá legal? A não ser que tenha uma resistência bacteriana já naquela determinado local, que isso está ocorrendo, né? Hoje, por experiência própria mesmo, pedindo a urocultura da paciente, é muito comum vir resistência a ciprofloxacino e não ter resistência ao trimetopim com sulfamethoxazol, pensando numa E. coli, tá? Então isso é algo que vem mudando aí. Antes o Bactrim era a maioria das bactérias na urocultura, quando a gente pediu o antibiograma, vinha o Bactrim como resistente. Agora, depois de um certo tempo, o Bactrim não está mais como resistente. Mas isso depende muito, né? Então, pensem que basicamente a gente pode tratar com essas 4 medicações, tá? O Bactrim, que é o trimetopim com sulfamethoxazol, a cefalexina, normalmente a gente deixa reservada mais para gestantes. Para gestantes, a gente pode utilizar também a macrodantina, que a gente usa bastante, que é segura. A amoxicilina também a gente deixa reservado mais para gestantes. Para uma mulher rígida, não gestante, basicamente a gente deixa então a sulfamethoxazol mais trimetopim ou a ciprofloxacina, tá legal? Então a alternativa D é a alternativa correta aí, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, essa segunda questão ela vai abordar o tema vulvovaginites. A gente tem mais de 3 vulvovaginites aí que a gente precisa saber, mas eu gostaria de focar nessas 3 hoje com vocês, tá legal? A gente focar nessas 3 que realmente são as mais prevalentes, principalmente nas provas de revalidação médica, que é a candidíase, a vaginose bacteriana e a tricomoníase. Vamos lá. Pensando na candidíase, a etiologia é o Candida albicans, né? Ou seja, fungos, que causa essa infecção. O corrimento tem uma característica esbranquiçada, normalmente aparece aí
tem o aspecto, né, de leite coalhado, que isso já ajuda bastante a gente quando a gente vai fazer o exame físico. De repente a gente já consegue identificar qual a infecção apenas por esse aspecto. O ideal é que a gente não fique só com esse aspecto, pegue também outras informações. O prurido intenso também pode ocorrer na infecção por cândida. E o tratamento, normalmente a gente faz através do creme vaginal ou do uso do fluconazol por via oral, tá legal? Em relação à vaginose bacteriana, a vaginose bacteriana é causada pela Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela numa próxima questão, tá legal? Vai ter um caso aí bem interessante para a gente falar sobre vaginose bacteriana. Aqui vamos focar então um pouquinho mais sobre a tricomoníase. A tricomoníase basicamente ela é causada por um protozoário Trichomonas vaginalis. Tem um corrimento bastante característico aí, que é amarelo esverdeado, com odor fétido e inflamação presente. O paciente pode ter uma irritação, pode ter uma dispareunia, ou seja, pode ter uma dor durante o ato sexual. O colo em framboesa, né, colpite, isso é muito comum aparecer nas provas, aparece ou aparece escrito alguma alteração, o colo em framboesa, ou pode simplesmente colocar a foto para a gente, tá? Então a gente tem que identificar que aquilo lá é uma tricomoníase. O colo tigroide também no teste de Schiller também aparece nas provas. O teste das aminas positivo, pH acima de 4,5. Ou também a gente pode encontrar o protozoário flagelado no exame microscópio, tá legal? Então, aqui pensando nessas três, cada uma tem uma etiologia diferente. Um é protozoário, outro é fungo e o outro é bactéria, tá legal? Então a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial legal aí, normalmente com as informações que eles dão pra gente, principalmente na prova do INEP, onde a gente tem um texto grande ali, a gente tem um enunciado grande que dá muitas informações, então essas questões elas são relativamente tranquilas, tá legal? Uma outra característica também do corrimento, além do amarelo esverdeado, de ter um odor fétido, é de ser espumoso. Tá? Então a gente consegue identificar também a partir disso. Claro que isso não é patognomônico, longe disso, mas é legal a gente prestar atenção nisso também. Vamos lá. Então, voltando para a questão número 2. Nessa questão número 2, o que a gente vai ter? Então, uma mulher com 22 anos de idade, sexualmente ativa, apresenta há um mês leucorreia amarelo esverdeada de odor fétido. Refere novo parceiro sexual há 3 meses. Faz uso regular de anticoncepcional combinado oral. Ao exame ginecológico, observam-se as imagens mostradas acima. O agente etiológico responsável pelo quadro clínico dessa paciente é... Vamos lá. Então, ela tem essa doença sexual. Ela apresenta aí esse quadro de leucorreia, amarelo esverdeado, de odor fétido. Então, a gente já consegue identificar aí que ela tem uma vulvovaginite. O fato de ser amarelo, esverdeado já... Opa, isso aqui lembra o quê? Lembra uma tricomonas, né? Esse odor fétido também a gente consegue descartar aí a candidíase. O fato de fazer uso de anticoncepcional combinado não necessariamente aumenta o risco dela ter infecção ou não, né? Mas normalmente as mulheres não normalmente, mas em alguns casos, o fato da mulher usar o anticoncepcional acaba não usando preservativo, e aí com o fato de não usar o preservativo, aí sim aumenta o risco de doenças sexualmente transmissíveis, tá legal? No exame ginecológico a gente tem aí essas imagens mostradas. Essas imagens nos ajudam muito, a gente consegue ver aí um corrimento espumoso, a gente consegue ver um colo aí em framboesa, uma colpite. Então isso já ajuda a gente a fechar o diagnóstico, né? Sem dúvida nenhuma, tá? Então essas duas fotos da prova, essa aqui é uma questão da prova do Revalida do INEP, elas nos ajudam aí a fechar o diagnóstico dessa paciente. Então aqui como alternativa a gente tinha a alternativa A, Trichomonas vaginalis, alternativa B, Chlamydia trachomatis, a Neisseria gonorrhea e a D, a Candida albicans. Pensando numa vulvovaginite, a gente teria que ficar com o pé atrás aí na tricomonas e na candidíase, né? Mas aí eu falei um pouquinho que não é candidíase, né? Candidíase normalmente não apresenta um odor fétido, normalmente essa leucorreia não é amarela esverdeada, e a foto também da candidíase é diferente, tá legal? Pensando na Chlamydia trachomatis e na Neisseria gonorrhea, normalmente elas estão associadas à doença inflamatória pélvica,
né? Essa paciente ela não apresenta sinais nem sintomas relacionados à doença inflamatória pélvica, tá legal? Então aí a gente consegue excluir essas duas etiologias aí, pensando que essa paciente não tem doença inflamatória pélvica, tá ok? Então é isso, pessoal, a gente vai ficar com a alternativa A, tricomonas vaginalis. Vamos então para a questão número 3. Nessa questão número 3, a gente vai começar a ver sobre as úlceras genitais. Esse é um tema muito frequente nas provas, na prova do Revalido do INEP especialmente, mas na prova da USP também, né? Normalmente a banca da USP ela gosta também de colocar alguma questão relacionada à infecção sexualmente transmissível e aparece bastante as úlceras genitais. E é algo que é fácil, o conteúdo é relativamente curto, vocês vão ver com um simples resumo aqui, vocês vão acertar a grande maioria das questões. Mas às vezes confunde. Realmente, se você ficar muito tempo sem estudar, se você não fizer aquela revisão inteligente, espaçada, realmente você pode esquecer e errar uma questão que é fácil, tá legal? Vamos lá. Aqui vou falar um pouquinho para vocês sobre essas úlceras genitais. Basicamente, a gente tem que saber 5. Tá? Então a gente tem que saber sobre a sífilis, sobre o cancro mole, sobre o linfogranuloma, sobre a donovanose e sobre a herpes genital. Vamos lá. Eu gosto de separar sempre de acordo com a dor. O que é indolor e o que é dolorido, né? Então a gente tem basicamente 3 que são indolores e 2 que são doloridas. Então se colocar no enunciado lá que tem dor, opa, você já descarta 3. Então isso é bem legal vocês saberem aí isso sem titubear. Tem que lembrar rapidamente, tá legal? Então vamos lá, pensando na dor. Vamos caracterizar uma por uma então. A sífilis é indolor, sífilis primária. No caso do cancro mole, ele é dolorido. No caso do linfogranuloma venéreo, ele é indolor. No caso da donovanose, ela é indolor. E a herpes genital é dolorida. Então, o que a gente tem como doenças dessas úlceras que são doloridas? A gente tem a herpes genital e o cancro mole. Então, apareceu que tem dor, a gente vai ficar entre as duas, ou a herpes ou o cancro mole, tá legal? Em relação às etiologias, eu acho que isso também é importante, isso vem aparecendo nas provas, é legal vocês saberem. Então, a sífilis ela é causada por uma bactéria, o Treponema pallidum, o cancro mole é causado pelo Haemophilus ducreyi, o linfogranuloma venéreo, ele é causado aqui. Eu acabei não colocando, pessoal, mas eu falo para vocês em instantes, tá legal? Só preciso lembrar aqui. Pensando no linfogranuloma venéreo, é clamídia, tá? Então, opa, lembrei. A donovanose, ela é causada pela a bactéria, o nome é bem difícil, mas tem na literatura está aparecendo também um outro nome, tá? Então, inicialmente a gente chama aí a etiologia da donovanose de Calimactobacterium granulomatis. Tá? Mas a gente está vendo também a Klebsiella granulomatis como etiologia para donovanose, tá legal? E a herpes genital, que seria o herpes vírus tipo 2. Então agora a gente já sabe os agentes etiológicos aí de cada uma dessas doenças. São os mais importantes? Não, tá? Normalmente as questões que caem é mais para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Em relação ao tratamento é legal saber, sem dúvida nenhuma, que normalmente fala para fazer o diagnóstico diferencial e fala para dar o tratamento também. Então, pensando na sífilis, a gente vai usar a penicilina benzatina, extremamente eficaz até hoje. A gente não vê praticamente nenhuma resistência à penicilina benzatina nos pacientes com sífilis. Pensando no cancro mole, a gente vai usar a azitromicina ou a ceftriaxona. Pensando no linfogranuloma venéreo, a gente pode utilizar a doxaciclina. Pensando na donovanose, o que a gente usa é a azitromicina. E na herpes genital, tratamento clássico aí de herpes com a ciclovir, tá legal? Então vamos lá. Lembrando, o que é diferente aqui é o linfogranuloma venéreo, que a gente vai usar a doxaciclina. Os outros dois são bem simples, né? Sífilis, penicilina benzatina, ninguém esquece. Herpes, a gente vai lembrar aí do ciclovir, ninguém esquece. Cancro mole e donovanose, a gente pode usar azitromicina. O único que vai ser diferente aí, que a gente tem que lembrar da doxaciclina, é para o linfogranuloma venéreo, tá legal? Então, não esqueçam isso, relativamente fácil aí essa informação, tá legal? Uma outra coisa que é bem importante, pensando em úlceras genitais,
quais úlceras que fistuliza e as que não fistulizam, tá? Então, a gente tem duas que se fistulizam, uma fistuliza em um ponto e a outra fistuliza em múltiplos pontos. Então, se a gente souber quem fistuliza, já ajuda muito, né? Então, vamos lá. Quem que fistuliza? Cancro mole. Fistuliza em um único ponto, tá legal? E quem fistuliza em múltiplos pontos é o linfogranuloma venéreo. Tá? Então, a paciente tem uma úlcera genital e tem uma fístula. Opa, vou lembrar então em cancro mole e linfogranuloma venéreo. As outras não fistuliza, tá legal? A gente pensa numa sífilis primária, na adenovanose e na herpes genital, não causa fístula, tá? Então, se tem fístula, a gente vai pensar cancro mole e linfogranuloma venéreo. Opa, tem um ponto de fistulização, então a gente vai pensar no cancro mole. Tem múltiplos pontos de fistulização, a gente vai pensar no linfogranuloma venéreo, tá legal? Então, isso é relativamente bem tranquilo, dá pra gente acertar bem aí isso, tá legal? Então é isso, pessoal. Gostaria de deixar essas dicas aí para vocês. Tentem não esquecer, tá legal? Uma outra característica aí do linfogranuloma venéreo é de causar uma adenopatia, tá? Uma adenopatia que, na grande maioria dos casos, ela é unilateral, tá bom? Então, tentam separar dessa forma que aí vocês vão ver que fica mais fácil e vocês não vão confundir. O que tem dor? Eu sei que os únicos que têm dor é o cancro mole e a herpes. Quais que fistulizam? Eu sei que é o cancro mole e o linfogranuloma venéreo. Se tem um ponto de fistulização, então é o cancro mole. Se tem múltiplos pontos de fistulização, é o linfogranuloma venéreo, tá legal? Então, lembre-se disso, isso é muito importante. Vamos lá, vamos para as questões então. Essa daqui é uma questão também da prova do INEP. A questão número 3. Vamos lá. Vamos para a questão número 3, então, pessoal. Essa questão relacionada às úlceras genitais. Vamos lá. Uma mulher de 27 anos de idade, solteira, no Lípara, chega à unidade básica de saúde queixando-se de que há 2 ou 3 dias vem sentindo mal-estar, sensação de febre e ardor ao urinar. Ontem à noite notou feridas na vagina. O exame da vulva demonstrou lesões ulcerosas bilaterais dolorosas de pequenas dimensões. Vamos lá, se a gente tem aí lesões dolorosas, a gente já tem que descartar 3 das 5. Lembrando aí que das lesões dolorosas a gente tem que lembrar em cancro mole e também em herpes genital, tá legal? Então, dentre as questões, é muito comum aparecer para a gente fazer o diagnóstico diferencial. A gente vai fazer o diagnóstico diferencial e pedir o tratamento. Isso é o clássico aí das questões, tá legal? Então, aqui o que nós tínhamos? Tínhamos aí o cancroide ou o cancro mole, né? Também podendo ser chamado de cancro mole. Faz sentido? Faz. A B, linfogranuloma inguinal? Não, a gente viu que o linfogranuloma ele não causa dor. A C, herpes genital? Opa, pode ser, também causa dor. E a D, sífilis? Não, né? A gente sabe que sífilis não causa dor. Pensando aí no que foi nos dado, o exame da vulva demonstrando lesões ulcerosas bilaterais dolorosas de pequenas dimensões, ele não fala em fístula, né? Então, se ele falasse numa fístula única, por exemplo, aí a gente teria que pensar no cancro mole, tá? Pensando que ele não falou da fístula, a gente vai ficar aí com a alternativa C, herpes genital, que é um tipo de doença, um tipo de úlcera genital que não causa fístula, mas que causa dor, que é causada aí por um vírus, né? O herpes vírus tipo 2, e o tratamento para herpes genital ele é feito a partir do aciclovir, 400 mg por via oral, que pode ser feito aí 3 vezes ao dia, por 7 a 10 dias. Perfeito, tá legal? Então nessa a gente tem que ficar aí, sem dúvida nenhuma, na dúvida entre a A e a C. Como ele não coloca fístula, então a gente ficaria mais de acordo com o que foi nos dado com a alternativa C, o herpes genital, tá legal? Vamos lá, vamos para a questão número 4 então. A questão número 4, a gente vai voltar um pouquinho lá nas vulvovaginites. Vamos lá, essa questão número 4, uma mulher de 21 anos, nuligesta, casada, em uso de método contraceptivo oral, procurou atendimento ginecológico com queixa de corrimento vaginal branco acinzentado, de pequena intensidade e odor fétido, que se iniciou há cerca de 5 dias. A paciente relata ter feito uso de fluconazol sem melhora.
Vamos lá, então a gente tem aí uma paciente de 21 anos de idade, em uso de método contraceptivo oral, que ela procura o ginecologista com essa queixa de corrimento vaginal. Então a gente vai pensar aí numa vulvovaginite. Pensando nesse corrimento aí branco acinzentado, lembra que no outro da tricomoníase era aí um amarelo esverdeado? Tinha tinha odor fétido também na tricomoníase. Então aí, pensando nesse odor fétido, a gente tinha que fazer o diagnóstico diferencial, sem dúvida nenhuma, entre a tricomoníase e a Gardnerella vaginalis, tá legal? No caso, a paciente ela tomou fluconazol, então basicamente ela fez o tratamento aí para Candida albicans e o tratamento não foi eficaz, ou seja, ela não tinha fungos, né? Então a gente vai pensar que ou é um protozoário ou é uma bactéria, tá legal? Pensando aí nesse corrimento com características branco acinzentado, com odor fétido, sem dispareunia, você vê que não aparece aí nenhum sinal de irritação, de dispareunia, ou seja, dor durante o ato sexual. Então a gente vai pensar mais numa vaginose, tá legal? Uma Gardnerella, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, então aqui ele pede o principal agente etiológico e a conduta terapêutica. Aqui ele fala em clamídia. Lembra que clamídia e gonococo a gente vai pensar mais em doença inflamatória pélvica, tá? Aqui no enunciado não nos mostrou nenhum sinal e sintoma que lembre a doença inflamatória pélvica, tá legal? Que é muito característico o paciente ter dores, né? Diferentes tipos de diferentes localidades. Então a gente inicialmente ela não tem aí uma doença inflamatória pélvica, apenas uma vulvovaginite. Então a gente vai conseguir excluir aí a alternativa A e a alternativa C. A B a gente vai excluir porque já foi tratado com fluconazol sem melhora, então não é uma candidíase. A gente teria que ficar aí sem dúvida nenhuma na dúvida entre a D e a E. Se a gente lembrar do tratamento para essas doenças, a gente já conseguiria acertar também, mesmo não olhando lá na característica do corrimento, tá? Aqui na D ele fala uma tricomoníase e tratamento com ampicilina. Lembrando que o tratamento usual aí é com metronidazol, tá legal? Da tricomoníase, pessoal. E a alternativa E? A alternativa E ele vai falar exatamente da Gardnerella, né? Então a Gardnerella, sem dúvida nenhuma, pelo esse corrimento branco acinzentado, essa pequena quantidade, pequena intensidade e esse odor fétido, pensando que ela não tem irritação, não tem dispareunia, é o diagnóstico a ser dado, ok? Então a gente vai ficar aí com a alternativa E, Gardnerella, o tratamento com sequinidazol. Isso talvez tenha confundido alguns, né? Porque pensando em Gardnerella, a gente vai lembrar, opa, vou fazer o tratamento com metronidazol. A gente tem que lembrar que o sequinidazol é uma das opções, tá legal? Então não esqueçam disso. Sequinidazol é um dos tratamentos aí que pode ser, uma das medicações que podem ser utilizadas para o tratamento também da Gardnerella, tá ok? Vamos lá então, pessoal. Vamos para a próxima questão. Questão número 4. A gente tem aqui uma mulher com 19 anos de idade, primigesta, com gestação de 22 semanas. Ela procura serviço de pronto atendimento obstétrico por apresentar lesões ulceradas. Vamos lá. Então, temos aqui mais uma questão de úlceras genitais. Então, uma mulher gestante com 22 semanas apresenta lesões ulceradas, rasas e dolorosas em vulva. Opa! Falou que é dolorosa, eu já vou lembrar aí do cancro mole e da herpes genital. Iniciadas há um dia, acompanhada de febre não aferida e mal-estar geral. Relata que o quadro se iniciou há 3 dias, precedido por sensação de queimação no local. Ela nega qualquer lesão semelhante anterior. Não se observam alterações em gânglios inguinais. Opa, isso aqui nos ajuda bastante, né? A hipótese diagnóstica e a conduta correta para a paciente são respectivamente. Vamos lá, ela falou que não tem alterações em gânglios inguinais e é uma lesão dolorida. Então a gente já vai conseguir tirar aí um monte de coisa. Então, o que poderia ser? Pensando que é dolorida, a gente tem que pensar no cancro mole e na herpes genital. Então, a A e a B a gente vai deixar. A C, donovanose? Não, donovanose não causador. Sífilis primária, não causador. E o condiloma plano também não. O condiloma plano seria uma outra lesão aí que a gente acabou não vendo tanto, mas a gente vai ver ainda, em algum momento a gente vai falar sobre ele, ok?
Vamos lá. Então, a gente vai pensar aí no que causa dor. O que causa dor realmente é o cancro mole e a herpes genital. Se a gente for lembrar, o cancro mole, como que eu vou tratar o cancro mole? O cancro mole a gente trata ou com azitromicina ou com ceftriaxona. Lembrando daquele resuminho que a gente fez, o que a gente vai tratar com a doxaciclina é o linfogranuloma venéreo, tá legal? Então ele fala assim, alternativa A, cancro mole e tratamento doxaciclina, errado. Né? O cancro mole a gente vai tratar com azitromicina ou ceftriaxona, tá bom, ok? Então a gente vai ficar com a alternativa B, herpes genital, iniciar a ciclovir oral. Então é isso, fácil, né? Vocês podem ver que essas questões não são difíceis, pessoal. Basta a gente saber bem, na verdade lembrar bem aquelas poucas informações chaves aí para vocês, ok? Vamos lá, vamos para essa próxima questão então. Nessa próxima questão a gente tem o seguinte, ó. Adolescente, 16 anos de idade, vai à consulta ginecológica buscando orientação. Ela relata estar namorando há cerca de 3 meses, nunca teve atividade sexual, mas pretende começar a ter relações com o namorado em alguns meses. Considerando a literatura mais recente, qual a medida que tem maior impacto na prevenção das lesões induzidas pelo papilomavírus humano? Vamos lá, então aqui, ó. Aqui está falando em prevenção, não mais em tratamento, ok? Então, assim, ó, qual a medida teria maior impacto na prevenção das lesões induzidas pelo papilomavírus humano para a paciente em questão, incluindo câncer de colo do útero? Vamos lá. Então, pensando no HPV, o que a gente tem hoje? Hoje, no SUS, a gente tem a vacina que é feita em 2 doses. Nas meninas, elas são feitas a partir dos 9 anos de idade, podendo ser realizada até os 14 anos de idade, ok? E nos meninos, começa lá com 11 anos e vai até os 14 anos. Então, isso é muito, muito importante, pessoal. Não esqueçam disso. Essa vacina é sempre importante, é um tema aí extremamente relevante para as provas. E, no caso de prevenção, a vacina realmente é uma das coisas que a gente tem de melhor aí pensando em prevenção, ok? Então, o que nós temos aqui, ó? Alternativa A, realizar vacinação contra o HPV, ok, seria uma possibilidade. A B, realizar captura híbrida anual para HPV, seria uma possibilidade, mas como prevenção, não necessariamente. A gente poderia até prevenir um agravo da doença, mas não prevenir ela de se contaminar. A C, fazer uso de anticoncepcional combinado oral? Não. Né? A D, realizar citopatológico de colo uterino anual? Também não. A E, recomendar que a paciente oriente o namorado a procurar um urologista para a realização de peniscopia? Também não, né? Realmente daria para acertar essa relativamente fácil, colocando aí então a alternativa A, vacinação contra o HPV. Lembrando que no SUS, né, o que está preconizado, se essa paciente com 16 anos ela fosse na unidade básica de saúde, já não seria mais feito a vacina nela. Né? Lembrando que essa vacina deve ser feita aí entre os 9 e os 14 anos na menina, ok? Mas nada impede dela tomar essa vacina fora da UBS, de repente, numa rede privada, e isso sim teria um maior impacto. Aqui ele pergunta o que teria um maior impacto na prevenção das lesões induzidas pelo HPV. Então, o que tem maior impacto na prevenção das lesões envolvidas pelo HPV, sem dúvida nenhuma, é a vacinação contra o HPV. Tá legal? Então, lembre-se disso, que no SUS é feito aí nas unidades básicas nas meninas de 9 até 14 anos e nos meninos de 11 até 14 anos, com intervalos aí a cada 6 meses, nessas 2 doses. Vamos lá. Nessa próxima questão, pessoal, a gente vai falar um pouco mais sobre um tema bastante importante, é um tema aí que vem caindo nas provas e é um tema relativamente abrangente, né? Que pode cair tanto na prova de GO, pode cair também na prova de preventiva, tá legal? Então vamos lá, a gente tem aí uma adolescente com 19 anos de idade que comparece ao plantão da unidade de emergência relatando ter sofrido violência sexual há cerca de 48 horas. Ela afirma que não procurou o atendimento antes por ter recebido ameaças anônimas por telefone. Afirmou que sofreu penetração vaginal com ejaculação.
Aqui ele pergunta, ó, a profilaxia da infecção por HIV com antirretrovirais que é para paciente deve ser tal. Vamos lá. Aqui, essa questão ela é relativamente fácil, mas eu vou aprofundar um pouquinho com vocês, tá legal? Pensando na profilaxia das infecções que a gente deve fazer depois de um caso de estupro, que a paciente teve aí uma penetração vaginal com ejaculação, a gente vai fazer a profilaxia para algumas doenças. A gente vai dividir em dois, profilaxias não virais e as bacterianas. Então, pensando nas profilaxias não virais, o que a gente deve fazer? A gente vai fazer a penicilina benzatina para evitar sífilis. A gente vai fazer o metronidazol para evitar tricomoníase. A gente vai fazer azitromicina, pensando aí em agir contra a clamídia e o cancro mole. E a ceftriaxona, pensando na gonorreia. E quanto às profilaxias virais, a gente vai fazer a hepatite B. Caso o paciente já tenha aí um esquema completo das 3 doses, normalmente a gente faz a imunoglobulina, ok? Caso ela não tenha o esquema vacinal completo, ou seja desconhecido, é necessário completar as 3 doses. Fazer também a imunoglobulina se o agressor positivo ou em grupo de risco para a hepatite B, tá legal? A imunoglobulina aí, ela pode ser feita até 14 dias após o ocorrido. Tá? Então tem esse gap aí, esse período que pode ser utilizado para fazer a imunoglobulina. O HIV até 72 horas do ocorrido, ou seja, a gente começa a fazer a medicação, os antirretrovirais, nesse período aí que o ideal é que seja no máximo até 72 horas, tá legal? O que a gente vai usar? A gente vai usar o tenofovir, a lamivudina e o dolutegravir, tá? Por 28 dias consecutivos ou 4 semanas, tá ok? Então, tente lembrar disso, isso pode cair inclusive na prova prática, né? Então pode cair, esses casos sociais são comuns aí de cair nas provas práticas, tá? Então associando aí algo social com a clínica. Então é uma questão aí que eu acho bacana realmente vocês estarem de olho aberto aí para isso. Lembrando aí das profilaxias virais, eu falei bacterianas em algum momento, mas desculpa pessoal, falei errado, tá? Então a gente fala basicamente em não virais e virais, ok? Então, vamos lá. Pensando nessa questão, a alternativa A fala o seguinte, ó, realizada com nevirapina ou efavirenz. Errado, né? A gente faz com 3 medicações. A B, iniciada em até 96 horas da violência sexual. Lembra dos antirretrovirais que o ideal é que seja feito em até 72 horas, tá legal? A C, mantida sem interrupção por 4 semanas. Perfeito, é isso. Né? A gente vai utilizar aí por esse período o tenofovir, a lamivudina e o dolutegravir por 28 dias ou 4 semanas. Exatamente isso. A D é contraindicada pelo tempo já ocorrido? Errado, né? Ela fala aí cerca de 48 horas, está nesse intervalo aí de até 72 horas, então tem indicação sim, sem dúvida nenhuma, dos antirretrovirais aí para profilaxia da infecção por HIV, tá legal? Então a gente vai ficar com a alternativa C. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido um vídeo bacana, que tenha gerado valor para vocês. É um tema aí bastante importante e prevalente nas provas de revalidação médica, tá legal? E como vocês podem ver, não são temas difíceis, né? Pensando em infecção do trato urinário, é relativamente tranquilo. A gente tem bastante na prática também isso. Muitos de vocês provavelmente já viram isso várias vezes. Pensando nas úlceras genitais, a gente sabendo alguns detalhes, a gente consegue acertar a questão, pensando na dor, na fístula, na etiologia, no tratamento, a gente consegue acertar aí a grande maioria das questões, tá legal? E nas vulvovaginites são relativamente tranquilas, tem mais do que aquelas 3 que eu apresentei para vocês, mas essas 3, sem dúvida nenhuma, são as mais prevalentes nas provas de revalidação médica, legal? Então é isso, pessoal, um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima semana.